pela internet, usando esse canal do YouTube para transmissão da palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, com cuidado, proteção, tanto para você quanto sua família. E desde já oramos para que você tenha essa nova semana, o início dessa semana, o domingo é o primeiro dia da semana, para que você tenha uma semana extremamente abençoada na presença do nosso bom Deus. É muito bom saber que contamos com o cuidado, a proteção do nosso Senhor soberano, Criador. Estamos nas mãos de Deus e é o melhor lugar que podemos estar para ficarmos seguros, né, completamente seguros da proteção divina. Quero já dar meus boa noite a todos, né, e a todos que ainda irão se conectar conosco. É um prazer a gente estar juntos aqui mais uma vez. Gostaríamos, né, de estarmos presencialmente nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos reunindo, cultuando dominicalmente, como fazemos ao nosso bom Deus. É um desejo ardente de poder encontrar os irmãos, né, ter aquele momento de comunhão fraterna, de expressão da nossa alegria de fazermos parte da mesma família, a família de Deus. Mas, por enquanto, esses abraços, essas saudações serão sempre virtuais, né? Estaremos aqui, pelo menos enquanto durar a quarentena, essa pandemia, orando também, né, pelo nosso país, nosso estado, nossa cidade, para que esses números diminuam, para que essa onda da pandemia diminua e, enfim, chegue ao seu final. Orando para que as pessoas que trabalham nessa área consigam encontrar uma vacina, já tem estudos bem avançados na China e nos Estados, na Inglaterra, e os Estados Unidos têm apoiado essa pretensão da Inglaterra de produzir uma vacina ainda esse ano, né, quem sabe aí setembro, outubro, e lembrar daqueles que infelizmente estão lutados, perderam um parente, um ente querido, um amigo, um colega. É um momento que todos nós devemos ficarmos solidários com essas famílias, estarmos aí em oração incessante, estamos desenvolvendo o ministério da intercessão, que é tão importante nesse momento, né? A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E, meus queridos irmãos e irmãs, nossas mensagens, né, pelo menos eu tento aqui trazer mensagens, não apenas da edificação espiritual, do conhecimento da palavra de Deus, da nossa intimidade com o Senhor, mas de chamarmos a nossa atenção de que não é momento de a gente ficar se lamuriando, não é momento de a gente ficar olhando só as coisas ruins, né, murmurando, reclamando, achando que tudo não presta, que tudo não vai dar certo. Enfim, esse é um momento de nós que conhecemos a Deus, estarmos glorificando ao Senhor. A Bíblia diz que em tudo dai graça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós não entendemos os planos, os propósitos de Deus, porque Deus permite uma pandemia como essa, porque Deus permite uma guerra, porque Deus permite calamidades que acontecem e que muitas vezes levam vidas muito preciosas dos seus santos, das suas santas, de homens e mulheres que servem a Deus, além de outras pessoas, milhares de pessoas. A gente não tem uma resposta direta, objetiva para isso, mas temos confiança de que Deus é soberano, Deus está no controle. E hoje eu queria trazer uma mensagem. Domingo passado
eu encerrei uma série de mensagens chamada de Mensagem aos que estão decepcionados com Deus. Na verdade, as pessoas acabam se decepcionando com a religião e não com Deus. Ou, na verdade, se decepcionam com as pessoas religiosas. E isso, muitas vezes, é confundido, né, com a nossa relação com Deus. Com Deus jamais nos decepcionaremos. E eu trouxe aquela parábola do joio e do trigo. Hoje eu quero trazer uma parábola no Antigo Testamento, que é muito conhecida, e que eu tenho certeza que vai não só edificar a sua vida, mas vai mostrar para você como é o agir de Deus na história humana, e como é o agir de Deus na minha e na sua história, para que a gente não fique achando que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia, ou que Deus deixou de olhar para a gente, para a terra, para o seu povo. Muito pelo contrário. Nos momentos mais difíceis, né, como diz aquela poesia Pegadas na Areia, Deus está nos carregando nos braços, Deus está nos levando. Né? Paulo, ele diz que Deus sempre nos carrega e nos leva em triunfo. Essa palavra triunfo é de vitória, é de sucesso, né? É de majestade, de nobreza. Então, esse é o plano e propósito de Deus. Mas como a gente não tem uma visão do alto, muitas vezes uma visão do todo, uma visão de cima, nós não vemos o tapete todo completo, mas alguns fios sendo entrelaçados, e muitas vezes nos perdemos, né, nesses fios que são entrelaçados. Essa parábola vai lhe ajudar muito a entender quais são os planos e propósitos de Deus. Se você abriu e olhou o título da mensagem, eu coloquei um vaso novo, porque é a parábola do profeta Jeremias sobre o vaso e o oleiro. E eu já quero convidar você, todos vocês que estão aqui conosco, agora a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 18. E eu escolhi Jeremias porque no outro livro dele, de Lamentações, ele nos faz uma chamada tremenda. Ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, Jeremias não só nos adverte, nos exorta, nos orienta, nos ensina a trazer à memória o que pode nos dar esperança, como agora vai nos ensinar através de uma figura de linguagem, usando uma metáfora maravilhosa, extremamente conhecida por todos, da parábola do vaso e do oleiro. E só para você se enquadrar no contexto da carta, né, do profeta, da carta não, desculpa, do livro profeta, do profeta Jeremias, Jerusalém tinha sido destruída, arrasada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele tinha levado o povo em cativeiro, e Jeremias fugiu para não ir para a Babilônia. Segundo os comentaristas históricos, ele foge para o Egito, e de lá ainda profetiza, traz palavras, mas antes da destruição, ele começou a profetizar muito tempo antes, alertando o povo, para que se arrependessem dos seus maus caminhos, para que se voltassem os seus olhos e os seus corações para Deus, para que tivessem uma busca verdadeira por Deus e não pelas bênçãos de Deus. Não era um quadro político, um quadro militar e um quadro religioso muito parecido com o nosso. Nós vivemos dias muito difíceis espiritualmente falando, independente dessa pandemia, né? Do país acaba afetando as pessoas, que afetam também as igrejas, os projetos, os missionários, todos aqueles que dependem de oferta. A questão do desânimo social que se abate na vida das pessoas por conta dessa questão política, econômica, dos rumos da nossa nação. Estamos vivendo momentos muito difíceis. Mais de 12 milhões de desempregados, e nesse grupo nós temos inúmeros cristãos, homens de Deus, servas do Senhor, pessoas que são arrimo de família, pessoas que sustentam outros parentes, e com esse quadro da economia parada,
do comércio fechado, das relações econômicas não rodando, não movimentando. Tudo isso eu tenho certeza que acaba trazendo muita insegurança. E essa insegurança pode trazer, muitas vezes, um desânimo, e o desânimo um desespero. Então, o profeta Jeremias, ele quer nos trazer uma palavra de esperança, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E o que é que ele vai nos ensinar? Como Deus soberano age na história humana. Quais são as formas de Deus de agir através de todos os acontecimentos que nos sobrevêm. Por isso que eu quero ler esse texto para vocês. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia do barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar, plantar, e se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu fui até o versículo 11. Essa parábola que Jeremias nos traz, naqueles dias, eu tenho certeza que ela também nos traz muitos ensinamentos nos dias atuais. Nesse momento em que nós estamos questionando muitos planos e propósitos de Deus. O que é que Deus está fazendo? Por que Deus está permitindo? Qual é o propósito de Deus através de tudo isso? São muitos questionamentos. E principalmente o que Deus quer nos ensinar através de todos esses acontecimentos. Eu queria, primeiro, eu morei numa cidade, eu sou de uma cidade do interior, Cabo de Santo Agostinho, hoje já não é mais interior, é uma cidade metropolitana, mas o Cabo, na minha infância, tinha muitas olarias, eu não sei se ainda as tem, e eu conhecia algumas delas, porque eu tinha amigos que trabalhavam lá, e tive a oportunidade de conhecer, de visitar, até de brincar ali, tentar naquelas rodas, né, ou naquele giradouro que eles utilizam, aqueles equipamentos para construir o barro, construir o vaso, desculpa. E pude entender um pouco dessa mecânica. Em uma pesquisa rápida que eu fiz, existem no mundo 200 tipos de barro. São 200 tipos de barro diferentes. Uma coisa interessante da nossa história brasileira, quando o Brasil foi descoberto, aquela carta de Pedro acho que do Vasco da Gama, agora o Pero Vaz Caminha, se eu não me engano, quando ele escreve para Portugal dizendo que aqui tudo dá nessa terra, é porque nós tínhamos um solo muito fértil.
Aqui no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, que prosperou, o nosso solo um solo de barro chamado massapê, que é aquele barro vermelho, forte, vigoroso, né, que é próprio para a agricultura. Mas voltando aqui à história do vaso. Desses 200 tipos de barro, apenas 8 são utilizados para a construção do barro. Então você já vê que há uma seleção aí natural. Nem todo tipo de barro presta ou serve para a construção de vasos. Tem que encontrar. E como Deus, que é o oleiro dessa história, e nós somos o vaso nas mãos dele, nós temos que entender que Deus nos encontrou. No meio desses 200 tipos aí, ele achou os 8. E eu e você fazemos parte desse grupo, né, prontos para serem usados na mão do oleiro. E aí o que acontece? Para que esse vaso seja construído, existem algumas etapas. E são essas etapas que eu queria destacar. O texto fala aqui bem de uma forma abrangente, mas eu queria ser mais específico para que você possa entender. Né? Porque essas etapas é exatamente o agir de Deus na história da nossa vida e na história da vida da humanidade. Veja, a primeira coisa que o oleiro ele precisava, quando ele encontra o barro, que é útil, a primeira fase, né, que ele vai utilizar em cima do barro é a limpeza. Por quê? Porque o barro vem cheio de sujeira, vem com pedras, vem com mato, às vezes vem com entulhos, enfim, são muitas as sujeiras que estão ali que não são propícias. Então, o que é que o oleiro faz? A primeira etapa, a primeira fase é limpar o barro. Em outras palavras, né, trazer uma purificação. Assim como Deus, quando nos encontra, ele opera em nós uma regeneração. Por isso que o próprio Jeremias diz que Deus vai nos dar um novo coração, porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Não podemos confiar apenas no nosso coração, temos que confiar em Deus. Temos que confiar na palavra de Deus que é eterna. Então Deus nos santifica através da sua palavra. Lá em João, capítulo 17, diz exatamente isso, a santificação através da palavra. Paulo vai dizer em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus, quando ele toma conta de nós, quando ele pega na nossa mão, quando ele se torna o nosso oleiro, o que é que ele vai fazer agora? O primeiro processo, tirar as impurezas. Né? Ele vai nos santificar. E a partir desse momento, vem uma parte muito complicada para nós, que é a segunda fase, ou a segunda etapa. Nessa segunda fase, o oleiro, depois de limpar o barro, de tirar todas as sujeiras, impurezas, ele passa agora a bater no barro para amaciar. Igual uma dona de casa ou um chefe que está preparando uma carne, que muitas vezes tem que bater nessa carne para que ela fique macia. A mesma coisa o oleiro faz. E aí Deus, ele começa a nos quebrar, como diz aqui na história do profeta, na parábola do profeta Jeremias. Ele estava fazendo, mas aí ele quebra aquele barro para fazer outro de novo. Porque tem muitas coisas em nós que precisam ser quebradas. Orgulho, prepotência, autossuficiência, vaidade, soberba, e aí a lista seria inúmera. Cada um de nós sabemos o que Deus precisa quebrar na nossa vida. E muitas vezes não é fácil permitir que Deus trabalhe em nós, porque é doloroso. Ninguém gosta de apanhar. E muitas vezes nós precisamos levar alguns revés na vida, porque infelizmente o ser humano é assim, ele aprende mais pela dor do que pelo amor.
E quando acontecem determinadas situações, é que nós acabamos nos abrindo para Deus poder trabalhar na nossa vida. Então, essa segunda fase é difícil, porque nós temos que confiar no agir de Deus, naquilo que Deus está trabalhando e realizando primeiro em nós, para depois ser através de nós. E muitas dessas doenças, pandemias, crises financeiras, econômicas, políticas, muitas vezes crises espirituais, né, esfriamento, abandono da fé por muitos, etc. Muitas dessas coisas acabam atingindo o nosso coração. Como atingiu o coração do profeta Jeremias? Jeremias, ele é tido e conhecido como profeta chorão. Ele foi o profeta que mais chorou, pelo menos registrado biblicamente. Ele não aguentava ver tanta dor, tanto sofrimento. Como talvez eu e você, ouvindo essas ambulâncias diariamente, é muita dor, muito sofrimento, vendo os números de morte, conhecendo um pouco de algumas histórias, né? A negligência pública, a falta de planejamento dos nossos governantes, a corrupção desviando dinheiro que seria da, da saúde, dos hospitais, esses médicos brilhantes e toda a equipe enfermeira, todo que trabalham dando o máximo de si para salvar vidas com falta de equipamento, de insumos, de medicamento, enfim. Tudo isso acaba quebrantando demais o nosso coração. É um processo doloroso para amaciar o barro. Infelizmente, a gente vai ter que passar por ele. Faz parte das etapas para completar um vaso. A terceira etapa que nós vemos com relação ao vaso é quando o oleiro começa a moldar, dar forma, né? Depois que ele tirou as impurezas, depois que ele amaciou o barro, que ele coloca ali naquela roda que fica girando, ele começa agora a moldar e a começar a dar uma forma. Essa é a terceira etapa. E para isso, o que é que Deus ele faz? Deus utiliza os nossos dons, os nossos talentos, né? Ele utiliza pessoas os nossos líderes religiosos, ele utiliza a nossa família, o nosso emprego, nossas habilidades, todas essas questões e principalmente a sua comunhão com Deus. Deus vai mostrando para você o que ele quer fazer com a tua vida. Quais são as metas que Deus tem para você, especificamente. Quando Deus nos salvou, Ele não apenas nos salvou para a eternidade, mas Ele nos salvou para sermos sal da terra, luz do mundo, guia para as nações. Somos aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que proclamam a sua palavra, que evangelizam, discipulam pessoas, que apoiam os projetos missionários, os projetos sociais, apoiam a manutenção da igreja, não só com os nossos recursos financeiros, mas com os nossos recursos pessoais, com as nossas orações, enfim. Deus vai utilizando tudo isso, por isso que você é ligado a um corpo. Você faz parte de um corpo. Para que esse corpo, que é a igreja, seja edificada, como diz lá em Efésios capítulo 4. E essa é a maneira de Deus ir nos moldando. Muitas pessoas me perguntam assim, mas eu não sei, pastor, qual é o meu dom espiritual. Não tem problema. Procure ver o que você gosta de fazer. Ao invés de descobrir qual é o seu dom, é melhor você estar atuando em alguma área, se colocando. Sabendo que Deus não está usando você só na igreja ou na comunidade local, mas Deus está usando você no mundo. John Wesley ele dizia que a minha igreja é o mundo. Então nós estamos nesse mundo para sermos filhos de Deus, sermos mensageiros das boas novas.
quanto mais as pessoas, nesse momento, estão precisando de ouvir de boas notícias, de boas novas. E não tem notícia melhor no mundo do que as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E elas precisam confiar em Deus, porque em Deus estarão seguras na mão do Altíssimo. Aleluia! E é isso que Deus está fazendo com você, Ele está te moldando. Da mesma maneira que um oleiro, ele vai dando forma ali, colocando as mãos naquele vaso e vai moldando e criando. Deus começou uma boa obra na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que ele muitas vezes desfaz ali e começa de novo, para dar uma nova forma. Deus gosta de fazer coisas novas, coisas belas, coisas que nos surpreendem. Deus é maravilhoso. E aí, quando Deus ele dá a forma do vaso, vem a quarta etapa, e na minha opinião, uma das mais difíceis, que é a etapa da prateleira. O que é isso? Quando o oleiro ele dá uma forma, ele cria ali o molde e ele monta aquele vaso, o vaso ainda ele está úmido, ele está sensível, né? Ele pode se quebrar, ele pode pegar alguma mancha, ele pode se deformar muito facilmente. É por isso que é tão importante o cuidado com os neófitos, com os novos na fé. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com os nossos adolescentes e jovens. Porque nós que já temos uma certa idade, já vivenciamos tantas coisas, e nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus. Porque já vivenciamos e vimos tantas coisas que poderiam nos afastar de Deus, e nós estamos aqui, firmes no Senhor. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, não. Eles ainda estão começando. Estão entrando na fase adulta, que não é fácil. E muitas vezes, como eu falei nas outras mensagens, a decepção com a igreja, com pessoas da igreja, com o pastor, com líderes religiosos, com irmãos, com família, isso pode ser muito frustrante na vida deles. Deus, o oleiro aqui, quando ele faz esse molde, a quarta etapa é colocar o vaso na prateleira. E ele não coloca na prateleira para expor, para apresentar, para vender. Pelo contrário, ele coloca o vaso na prateleira, que é para ele maturar, secar, né? Pegar aderência, enrijecer. E muitas vezes, queridos e queridas, ficar na prateleira é não ser utilizado. Para muitos é ser esquecido. É não ser valorizado, não ser reconhecido no nosso trabalho, no nosso esforço, na nossa dedicação, nas nossas contribuições financeiras, do nosso tempo, que são duas coisas extremamente preciosas, da nossa dedicação à obra, nos ministérios, qualquer projeto que estamos envolvidos. Muitas vezes nós não vamos receber o devido valor, o devido reconhecimento. Nós somos colocados de lado e esquecidos por muito tempo. Eu vou lhe dar um exemplo, é o apóstolo Paulo. Para mim é o maior exemplo de todos. Paulo, quando se converte naquela estrada de Damasco, vai à casa de Ananias, os olhos dele, né, que tinha perdido a visão, voltam. Paulo começa a enxergar, começa a entender tudo. A Bíblia diz que ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos lá estudando a palavra de Deus, repensando tudo do judaísmo, do Antigo Testamento, de uma forma mais distorcida. O próprio Paulo diz que o evangelho que ele recebeu foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus passa 3 anos com Paulo, da mesma maneira que ele passou 3 anos com os apóstolos, com Pedro, João, Tiago e os demais. O Senhor Jesus passa 3 anos com o apóstolo Paulo ensinando.
Quando Paulo volta para Jerusalém, depois desse seminário, com toda a bagagem que ele tinha, ele estava pronto para servir, animado, querendo ser uma bênção, né? Querendo ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas lá em Jerusalém o povo não o reconheceu. E não só o reconheceu, como o afastou. O texto que é usado, ele foi afastado à força. Paulo não queria sair. Paulo se achava, naquele momento, o homem mais capaz para liderar a igreja. Ele se achava o melhor dos apóstolos, acima de Pedro, ou do próprio Tiago, irmão de Jesus, que liderou o primeiro concílio lá de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Mas as pessoas não o reconheciam. E principalmente a liderança da igreja não queria Paulo com eles. Sabe o que fizeram? Mandaram Paulo de volta para Tarso, a sua cidade natal. Você imagina a frustração do apóstolo Paulo depois de tudo aquilo que ele passou, daquela experiência de conversão miraculosa, daquele seminário intensivo de 3 anos no deserto com o Senhor Jesus. Ele agora vinha para assumir o cargo, a função, o chamado, o ministério que Deus tinha confiado a ele. Mas ninguém ali reconheceu isso. E mandaram ele embora. Afastaram Paulo. Paulo, quando voltou para a sua cidade, ele voltou para a sua rotina. Ele era um construtor de tendas. Naquela época não existia muitas hospedarias, hotéis, lugares para as pessoas dormirem. Então, aqueles nômades, ou as pessoas que viajavam para visitar parentes, ou muitas vezes pessoas que estavam nas rotas comerciais, eles precisavam de tendas para se abrigar no deserto, nas estradas, nas viagens, nos lugares. E esse era o comércio que Paulo utilizava para o seu sustento. E Paulo ficou esquecido na prateria durante 10 anos. 10 anos, Paulo ficou esquecido. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Charles Swindoll. E ele tem vários livros aqui em português, traduzidos para o português. Ele é americano e ele foi professor do meu professor no seminário que eu estudei, Palavra da Vida, em São Paulo. E o Charles Swindoll, ele tem, um dos livros dele, ele fala que Deus utiliza sobre nós um teste chamado teste do deserto. Que é quando Deus levou Moisés, depois de morar 40 anos ali no Egito, Moisés vai passar 40 anos no deserto de Midian, criando ovelhas, que na cultura egípcia, criar ovelhas era uma tarefa indigna. Era a mesma coisa de um judeu criar porcos. Isso era uma coisa absurda. E Moisés passa 40 anos, aquele que foi criado como príncipe do Egito, um futuro governante da terra, fazendo uma tarefa que na mente dele, na filosofia de vida e de história dele, aquilo não era uma tarefa digna. Tanto é que quando Deus aparece para Moisés 40 anos depois, chamando, comissionando Moisés para libertar o povo, ele começa a dar desculpa, dizendo que não era capacitado, que não era preparado, que ele não era a pessoa, que Deus tinha que mandar uma outra pessoa no lugar. Mas Moisés tinha passado do teste do deserto. Assim como Paulo, que ficou 3 anos no deserto e 10 anos na sua cidade natal, esquecido por todos, nunca foi esquecido por Deus. Quando a igreja se reúne, Barnabé vai em busca do apóstolo Paulo. E Barnabé e Paulo começam a transtornar o mundo, levando a mensagem de salvação. O Senhor Jesus passou 40 dias no deserto e também foi aprovado. Todos nós, queridos, nós vamos passar por esse teste do deserto. E o teste do deserto, muitas vezes, é a solidão, é o silêncio de Deus que nos incomoda, é o nosso desânimo espiritual de muitas vezes achar que a nossa vida espiritual empacou,
ou regrediu. É buscar ouvir a voz de Deus e não encontrá-lo. É ler a Bíblia e não assimilar nada. É ouvir músicas evangélicas e cristãs e elas não nos emocionar, impactar. É como se a nossa vida não fizesse nenhum sentido. E eu tenho certeza que muita gente está se sentindo assim. Porque muitas pessoas acabam se projetando em cima da sua única função. As pessoas muitas vezes se identificam como um médico, um advogado, um professor. E isso é bom, mas isso não é tudo. Deus, que nos capacitou e nos moldou e me chamou, ele nos chamou para um trabalho de sobremodo excelente. Você é mais do que isso. Mais do que uma dona de casa, do que um policial, ou um funcionário, ou qualquer função que você venha ter. Você é um servo do Deus Altíssimo. E talvez você não tenha entendido que o agir de Deus nesse momento é o silêncio. Quando o vaso ele fica na prateleira, que é essa quarta etapa, é o tempo da maturidade. É o tempo necessário que o vaso precisa para maturar. Senão ele quebra, racha, aí ele não presta. Deus sabe o tempo certo para cada pessoa. Como eu contei aqui, Moisés foram 40 anos no deserto. O apóstolo Paulo foram 3 anos no deserto. O Senhor Jesus foram 40 dias no deserto. Para cada um é um tempo diferente. Mas aí, depois de maturar, vem a quinta etapa do vaso. É quando o oleiro vai lá e retira aquele vaso da prateleira e agora ele começa a polir. Ele vai polir o vaso para dar um brilho. É quando o vaso está praticamente quase pronto para ser usado com todo o seu resplendor e com a sua potencialidade. São os acabamentos finais, são os retoques finais. É quando Deus, na nossa vida, ele já percebe que algumas coisas que no passado tinham tanto valor para nós, como reconhecimento, a gente ficou na prateleira, dinheiro, sucesso. A gente percebe que essas coisas são efêmeras e não têm valor eterno. Mas a gente começa a entender que no plano de Deus, Deus está nos fortalecendo para coisas grandiosas, para libertar o povo do Egito, libertar as pessoas das trevas, da escuridão, levar esperança àqueles que não têm esperança, impactar a nossa nação com a nossa economia forte, fruto do nosso trabalho, fruto das nossas orações, fruto do nosso empenho, fruto do nosso vigor. É ajudar aqueles que precisam de ajuda. É fazer diferença onde estamos. E aí, quando o oleiro, nessa quinta etapa, ele termina de polir e o vaso está pronto para brilhar, vem a sexta e última etapa do vaso. Talvez você não goste, mas essa etapa final é levar o vaso para a fornalha. É quando o vaso está pronto para entrar na fornalha e ser aquecido com aquele fogo. A partir dali, daquele momento, o vaso está completo, perfeito, pronto. Todas essas etapas, elas precisam ser observadas. Porque senão o vaso, ele ou vai quebrar, ou ele irá rachar, ele não vai aguentar. Ele não vai suportar a pressão final da fornalha. Lembra aqueles amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram naquela fornalha ali de Nabucodonosor. Mas eles estavam ali, tinha uma quarta pessoa que estava presente. E foi reconhecido como um anjo do Senhor.
Na verdade, era o Senhor Jesus que estava com eles naquele momento. Sabe por quê? Porque agora vem a beleza do vaso. Vasos de barro, você deve encontrar os montes nas feiras, nos lugares. São os vasos mais baratos. Eles são tão simples, né? Quebram com facilidade e são repostos. A gente pode encontrar vasos de até R$ 2, né? Economicamente, esses vasos não têm valor, mas aí você está pensando, peraí, mas minha vida não tem valor. Não, não é assim. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, não precisa abrir, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7, ele diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro que guardamos o tesouro inestimável da salvação eterna, da vida eterna com Deus. Foi a mim e a você que Deus confiou esse tesouro. O vaso de barro é o único vaso que o oleiro, quando ele coloca a mão, ele só tira a mão quando o vaso está pronto para levar para a fornalha. Um vaso de ouro, que é caríssimo, um vaso de prata, de qualquer outro metal, o metal vai ser derretido numa temperatura acima de 1000 graus. Ninguém toca naquilo ali. Você colocar num molde. Um vaso de barro, não. O vaso de barro, todo tempo está nas mãos do oleiro. Jeremias, quando está usando essa metáfora, é para nos ensinar da soberania de Deus. Mesmo Jerusalém tinha sido devastada, destruída pelos babilônios. Não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém. O templo de Salomão foi destruído. A cidade ficou em ruínas. Salomão está dizendo e lembrando aqui: Deus continua no trono com as mãos sobre nós. E aí vem a questão do vaso. Qual é o valor do vaso? O preço não é o vaso que diz: eu quero ser vendido por tanto. O valor do vaso é o oleiro que determina. É o oleiro que vai determinar o valor da sua vida. A minha vida, a sua vida, valeu o sangue precioso do Filho de Deus. Foi o preço mais alto da história da humanidade. Não há nada que se compare ao preço das nossas vidas. Só o sangue precioso de Jesus. É por isso que eu queria lembrar todos nós daquela canção. Senhor, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Um vaso com esse valor inestimável. Um vaso que é purificado, que foi tirado as sujeiras. Um vaso que foi amaciado pelo ouro. Um vaso que ganhou o molde, a forma nas mãos do oleiro. Um vaso que muitas vezes foi esquecido na prateleira. Não levou reconhecimento, aplausos, mas que nunca deixou de estar debaixo do cuidado desse Deus soberano. Quando Ele nos traz de volta para nos polir e dar o brilho da sua glória sobre nós. Mesmo passando pela... Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos esses vasos. Nós temos um tesouro inestimável. E Deus está usando cada um de nós como um tesouro precioso na vida das pessoas. Não é momento de estarmos murmurando. É o momento de estarmos glorificando a Deus por tudo que Deus é, por
tudo que Deus já fez, por tudo que Deus faz e por tudo que Deus fará. Deus está fazendo vasos novos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. E logo depois da oração e bênção, queria dar uns rápidos avisos para todos nós. Tá bom? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque nós somos vasos na mão do oleiro. Porque passamos por cada uma dessas etapas. E se ainda estamos em alguma delas, reconhecemos o teu agir sobre nós e sobre a história da humanidade. É momento, ó Deus, de confiarmos nos teus planos e propósitos e nos agarrarmos nessas verdades eternas das Sagradas Escrituras. Queremos ser vasos de honra e de bênção, vasos para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos e te oramos. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Gente, só lembrar aqui uns rápidos avisos, né? Nós tivemos aniversário dessa semana, que foi a nossa irmã Daniela, que está lá em Portugal. Dani, Roberto, sua filhinha, Liz, Deus abençoe. Letícia, Deus abençoe, família de Dani e bênção especial. Também Miguelzinho, fez 4 aninhos. Miguel, filho de Carol e Ricardo, estão lá em Belo Horizonte. Né, completou 4 anos aí de vida. Deus abençoe, Miguel. É o ciclo da vida, né? Deus fazendo, levantando aí suas ovelhinhas, seus cordeirinhos aí de Jesus para a glória de Deus. Ok, gente? Quarta-feira estaremos aqui com mais uma transmissão de culto de doutrina. Estaremos estudando agora a doutrina da soteriologia. O que é isso? É a doutrina da salvação. A Bíblia nos traz muitos princípios, muitos ensinamentos sobre essa doutrina. Já estudamos semana passada a doutrina do pecado, a martiologia, agora vamos estudar o remédio para o pecado, que é a salvação. Ok, gente? Queria encerrar aqui dando uma recomendação. Às vezes a gente diz para os mais antigos, os mais velhos, mas eu me enquadro, e eu sou muito jovem, muito novo. Ontem eu assisti ao vivo, ou melhor, assisti ontem, não foi ao vivo, mas foi gravado, mas transmitiram ao vivo, uma live, a organização Palavra da Vida. Uma live só com os hinos antigos. Foi 1 hora de muito louvor, de muita bênção. Eu sei que muitos jovens gostam mais dos corinhos modernos, mas também gostam dos hinos. E o pessoal aí da minha geração para cima, a gente foi criado ouvindo esses hinos, né, do nosso inário, os hinos, né, de séculos que foram construídos ao longo da história, como Castelo Forte, e muitos hinos preciosos num grupo vocal maravilhoso do Palavra da Vida. Se você depois agora, você tiver um tempinho, assim que sair daqui, a gente se desconectar, coloca aí no YouTube, foi pelo YouTube, você pode até ver pela sua própria televisão, ou computador, celular, tablet, enfim. Organização Palavra da Vida, né? A live ao vivo dos hinos, né? Procura lá e você vai ter aí 1 hora para cantar hinos maravilhosos junto com eles, né? E o meu desejo, a minha oração é que assim que nós pudermos retornar na igreja, que a gente também faça um momento assim para, sabe, matar a saudade, pelo menos aí quase 1 hora a gente cantando hinos, todos os hinos. E aí já vou dizendo para você, escolha um hino que tocou a sua vida e me diga por quê. Eu queria que vocês pudessem mandar para mim, né, a letra, não o hino inteiro, mas o refrão, né, Castelo Forte,
Tu és fiel, Deus é fiel, enfim, os hinos que marcaram a sua história, ou o hino mais precioso da sua história. E aí faz um parágrafozinho, manda pelo Zap mesmo, que eu queria, ao longo aqui das nossas caminhadas, quando a gente terminar os cultos, culto de doutrina, ou aqui as mensagens ao domingo, contar a história de vocês, de uma família sua, olha, família tal, o irmão tal, a irmã tal, nos conta que esse hino foi extremamente significante na vida dela, da família dela, por isso, por isso. Um pequeno relato. Por favor, não manda um jornal, nem 20 páginas escrito, faz um parágrafo sucinto, para que a gente possa ir matando saudade, né? E mesmo você que não é da igreja, não tem problema, manda para cá, a gente vai ler mesmo, olha, tem uma pessoa que nos acompanha, fulano de tal, a irmã tal, gosta muito desse hino, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso eu tenho certeza que vai nos edificar. Já que nós estamos tanto tempo distante, né? 2 meses, mais de 2 meses, isso é uma forma da gente se aproximar um pouco mais, ok? Então fica aguardando aí de vocês os hinos, né, as histórias de cada um de vocês, os momentos específicos, né, marcos esses hinos. É só para os hinos, tá bom? Depois a gente faz para os corinhos e abre aí para os demais. Lembrando, se você quiser, quando encerrar aqui, a Organização Palavra da Vida, uma live de 1 hora só com os hinos antigos. Um momento preciosíssimo que eu e minha esposa a gente teve ontem à noite, ouvindo esses hinos que a gente queria divulgar e compartilhar com vocês. Ok, gente? Deus abençoe. Uma semana de vitória para todos nós. Continuamos em oração e intercessão pela cidade, pelo estado, pelo país e por todas as nações. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Uma semana abençoada, uma semana de vitória. Forte abraço meu, da minha esposa, da minha filha. Todos nós amamos vocês, estamos com muitas saudades. Deus abençoe.